私が見てる未来は一つだけ永遠など少しも欲しくはない。 Vamos lá, mestres e servos de verdade. Vamos começar com mais um Contos da Deep Moon. Hoje vamos falar sobre Jeanne d'Arc Alter, também conhecida como de Alter. Antes de falar dela, preciso passar rapidamente para explicar o que são servos Alters. Novamente, Alter ou Alternative são versões de servos que poderiam existir em linhas paralelas do tempo. Não linhas como Lost Bell ou coisa parecida, mas linhas próximas. Que, embora não fossem alterar significativamente a história humana, ela ainda assim teria mudanças para um personagem particular. Vamos usar aqui alguns exemplos. Arthúria Pendragão, Alter, também conhecida como Salter, teve sua vida essencialmente similar à Arthúria normal. Enquanto ela possa ser considerada maligna e uma tirana para seu povo, ela manteve seus ideais, seus princípios e conceitos básicos. Seu reino foi próspero e foi encerrado numa batalha intensa. Enquanto essas duas tenham suas diferenças óbvias como personagens, sua história em si e o seu efeito na história humana se manteve a mesma. Como um exemplo um pouco mais distinto, vamos para Atalanta. Se quiser mais detalhes, veja o conto da Deep Moon, Atalanta, para você ter a melhor ideia da história dela. Aqui eu vou direto ao ponto. Atalanta era uma caçadora grega, que foi a primeira a atingir o javali demoníaco de Artemis e recebeu a pele dele, mas ela nunca usou durante a vida, e isso virou seu fantasma nobre secundário como servo. Porém, a sua versão Alter, em algum momento da vida dela, usou a pele de javali. Isso alterou algo na vida dela, e por isso ela se tornou Alter. Simples, mas a vida dela provavelmente seguiu os mesmos conceitos básicos. Agora, vamos para outro ponto. Enquanto normalmente servos Alter não sejam originais de Lost Bell, qualquer servo cuja vida foi alterada durante um Lost Bell e se manifeste com mudanças significativas pode ser considerado um servo Alter. Ivan, mesmo não tendo Alter no nome, é considerado um servo Alter, pois essa versão dele meio mamute só é possível no Lost Bell da Rússia, onde existem os Yagas. O deus Arjuna também é um Alter, já que sua vida foi alterada no Lost Belt da Índia, e por aí vai. Agora que você sabe o que são Alters, tenho que dizer, a Jalter é um pouco diferente. Para a maioria dos espíritos heróicos, ter um Alter não é anormal. Heróis não são perfeitos em sua maioria. Todo herói possui uma falha, ou uma sombra, uma existência. Uma crença popular de que eles possam ser de um lado perverso, ou apenas a visão do lado inimigo deles. Por exemplo, para o Ocidente altera o flagelo de Deus, a destruição encarnada. Mas para o povo dela, ela era uma boa líder. Olha só. Enquanto a imagem de Jeanne tenha sido, sim, transformada em uma bruxa pelos ingleses, especialmente pelo Shakespeare, em tempos passados, hoje em dia as massas a reconhecem apenas como santa. E quando se trata de trono dos heróis, santos e heróis são um pouquinho diferentes. Heróis podem ter muitos lados, santos, nem tanto. Enquanto normalmente santos serão sempre invocados como rulers, isso não restringe eles a serem classificados em outras classes. Porém, eles nunca terão o outro aspecto. É importante salientar que Amakusa é um caso à parte. Embora ele tenha sim classificação como santo, ele não é um santo puro, entre aspas. Qualquer dúvida, veja o Contos da Deep Moon do Amakusa, que lá vocês entendem a história dele, porque ele não é um santo puro. Agora finalmente podemos entrar na Jalter. Eu sei, demorou, né? Se a Jeanne não possui um aspecto negativo ou um outro lado, porque o trono do herói nem daria trabalho para registrar uma versão alternativa, então de onde a Jalter surgiu? Quando Goethe iniciou seu plano de incineração da história humana, ele forneceu o cálice sagrado para indivíduos que poderiam provocar grande estrago em diferentes pontos da história humana. Ele invocou Gilles Caster em Orleans e após o final da Guerra dos 100 Anos, e conferiu a ele o cálice sagrado. Gilles usou seu cálice para desejar uma Jeanne que desejasse vingança contra o povo da França. Jalter nasceu da visão de Gilles, de que como a Jeanne deveria se sentir, como ela deveria odiar e ressentir-se pelo povo. Com isso, sua existência extraiu muito da Jeanne,
E quando originalmente materializada por Gillis, Jalter era uma ruler, que consumiu grande parte do poder da Jen original, que fora invocada para restaurar a singularidade. Seguindo sentimentos imbuídos nela por Gillis, de vingança contra o povo da França, Jalter iniciou uma guerra contra a França inteira, invocando 7 servos que foram comandados por ela, e imbuídos com o encanto da loucura, para obedecerem melhor, e massacrarem o povo da França. Para além de seus servos, ela ainda adquiriu o controle sobre vários dragões, incluindo o terrível dragão negro Fafnir. Jalter é impedida por Fujimaru e seus aliados com Jeanne d'Arc, e outros servos que surgiram na singularidade para corrigi-la. Enquanto Jalter era uma existência artificial criada por Gillis e, portanto, fadada a desaparecer após ser derrotada em Orleans, ela não desapareceu tão facilmente, isso graças à própria Jeanne. Devido ao confronto da imagem de Gillis gerou dela, enquanto Jeanne não consegue se forçar a odiar o povo da França, ou mesmo os ingleses, por seu destino, ela realmente desejou ser salva. Ao longo de 3 interlúdios de Jeanne, Mephisto a atormenta a fim de provocá-la a aceitar o outro lado que ela não possui. Enquanto ela é capaz de resistir aos 2 primeiros testes, durante o terceiro teste, onde ela seria queimada novamente, a interferência de Fujimaru acaba fazendo com que ela desejasse ser salva, não cair na fogueira novamente. Seu desejo de rejeitar a fogueira acaba permitindo a Jalter se materializar e se manifestar novamente. Enquanto ainda muito fraca para confrontar Jeanne e Fujimaru, a mesma desaparece durante um tempo, mas retorna numa microsingularidade. Insatisfeita em saber finalmente que ela é uma falsificação da Jeanne, Jalter decide ultrapassar a sua original, usando o Louvre como base e invocando novamente 7 servos, esses falsificados: Alex Kidd, Hector, Siegfried, Arash, Arjuna, Brynhilde e Gillis Caster. Apesar de ter invocado os servos para ultrapassar seus originais, ela também conferiu a cada um deles uma história de fundo, com ela como a protagonista da história, tipo um Aranha Reverso, sendo Alex Kidd o irmãozinho, Hector o tio bonitão, Siegfried o cara popular, Arash o amigo de infância, Arjuna o presidente do conselho estudantil, Brunhilde a sua amiga e o Gillis Caster o seu pai. No evento de verão fica bem claro que a Jalter é uma otaku, daquelas que adora fazer doujin e escrever coisas em alemão. Obviamente Jalter nega esse fato, de pé junto. Após ser derrotada ao lado de Brunhilde, ela se culpa por não ter sido capaz de invocar Brunhilde com seu poder máximo, e espera que a mesma a culpe por isso. Mas a Brunhilde diz que é justamente o contrário, que ela ficou feliz de ter sido invocada pela Jalter. Não apenas ela, como todos os outros 7, ficaram felizes de poder agir de forma um pouco mais casual e alegre por um tempo, mesmo sendo curto. Enquanto continua a negar que tenha criado as falsificações para qualquer propósito se não servir como peões, Da Vinci afirma que os 7 realmente se importavam com ela, mas Jalter continua a se questionar por que alguém se importaria com uma garota que só pensa em vingança. Sobre o conselho de Da Vinci, Jalter aceita sua vingança e o desejo de tornar-se uma anti-heroína. Ela poderia se tornar uma serva de verdade dessa forma. Antes, no entanto, de aceitar ser invocada pelo Fujimaru, ela tem uma última luta contra Fujimaru e seus amigos, porque ela queria se vingar pelos seus companheiros derrotados, o que é justo. Jalter se torna uma serva cuja existência é muito frágil, ainda mais frágil do que o do Sasaki Kojiro, que era uma composição de mitos, contos e lendas em cima de um cara que existiu. Apesar das teorias que ela deixará de existir após a correção da incineração humana, ela continuou se manifestando em Shinjuku após a derrota de Goetia. Jalter mantém certos aspectos de Jeanne, criada por Gillis para se vingar do povo da França, mas ainda com uma visão de santa dentro dela, que não foi mudada apesar da distorção toda na cabeça do cara. Então, por mais que ela não acredite em Deus, se ele realmente existir, ela espera ser punida por ele, tal como Gillis. Ela ri daqueles que acreditam em justiça, ao mesmo tempo que mata aqueles que são injustos. Nota extra, parece que ela ainda tem alguma interação com Fafnir. Ela tem alguns comentários sobre ele em algumas falas. Estranho. Finalmente, vamos falar sobre suas habilidades. No que diz respeito a seu método de combate, Jalter é uma combatente semi-instintiva, tal como a própria contraparte dela, lutando de forma similar à mesma, porém sem a vantagem da visão, para escolher sempre o melhor caminho no campo de batalha.
Jalter compensa isso por usar livremente a espada, algo que sua contraparte evita fazer. Jalter também é capaz de produzir chamas negras de suas mãos, liberando contra os seus oponentes, e manifestar em torno de si, ou imbuir sua espada com a mesma. Enquanto o primeiro se manifestou como ruler, ela possui habilidades similares a Jen, exceto a habilidade de ter vários selos de comando. E seu carisma era um pouco menor também. Em contrapartida, usava a habilidade de bruxa, atribuída a ela pelos ingleses, que conferiu a ela por Gillis a habilidade chamada Bruxa dos Dragões, Rank X. Seguindo o conceito inverso que muitos santos derrotavam dragões, Jalter seria capaz de domar dragões. Com esse poder, ela foi capaz de dominar vários Wyverns e o dragão Fafnir. Conforme sua existência foi convertendo-se para a classe Avenger, ela adquiriu a habilidade da classe correspondente enquanto perdia da classe Ruler, adquirindo a habilidade Vingador Rank B, que é a habilidade que o Avenger acumula rancor e ódio para carregar suas próprias reservas de energia mágica, quando sofre dano. Correção de esquecimento em Rank A. Essa habilidade é a essência para aqueles da classe Avenger. Ela representa a chama da vingança que nunca se apagará dentro deles. Quanto mais forte for o ódio daquele com essa habilidade, maior é sua força e determinação para devolver esse ódio contra os outros. Isso se manifesta como o dano crítico. Por fim, a habilidade de Avenger que ela adquiriu foi o auto-reabastecimento de mana Rank A+. Essa habilidade representa a capacidade do Avenger de recuperar uma pequena quantidade de mana sozinho, sem interferência de mestre ou qualquer externa. Isso é conferido graças à capacidade do Avenger de transformar vingança e rancor em energia. Como a Jalter nasceu do Cálice Sagrado, seu rank é bem elevado. Como habilidades pessoais que ela adquiriu com o tempo, ela tem automodificação Rank X. Normalmente essa habilidade é dada a indivíduos que são capazes de alterar seus próprios corpos. No caso da Jalter, ela tem essa habilidade por causa das modificações feitas nelas pelo Gillis. E Sonho Efêmero Rank A. A habilidade derivada da manifestação dela como serva, nascida da ilusão de Gillis. Como ela não é uma existência própria, ela eventualmente é capaz de exceder suas próprias capacidades, porém isso faz com que ela desapareça mais rápido. Jalter possui apenas um fantasma nobre, o Estrondo do Ódio, Ruja Minha Fúria. Um fantasma nobre anti-exército de Rank A, mas ela se origina do estandarte amaldiçoado de Jalter, que simboliza sua posição como bruxa dos dragões. Diferente do que vemos em jogo, a função na lore desse fantasma nobre é bem diferente. Sua função consiste em bloquear o ataque do inimigo de forma similar à da Jen normal, porém ela é capaz também de refletir o ataque de volta. Esse fantasma nobre se torna ainda mais poderoso se aliados, ou pessoas que a Jalter gosta, tenham morrido. Além de refletir o ataque de volta a seu oponente, ela também causa maldição nesse alvo. Esse fantasma nobre também é o que permite a Jalter manifestar as chamas negras, convertendo ódio em chamas, que assemelham-se ao sopro de um dragão. Em jogo, o que vemos é a conversão de ódio e ressentimento nos arredores dela em energia mágica, e por consequência em chamas, para consumir a injustiça, a corrupção e a hipocrisia. A imagem final seria equivalente ao que ocorreu na fogueira, com estacas extras. A Jen nunca foi presa na estaca, de ferro pelo menos. E, bem, é só isso mesmo. Espero que tenham gostado do Contos da Jalter. Até a próxima vez, quando eu falarei de Mozart e Salieri. Até a próxima vez. See ya! Finalmente! Atualizando os créditos dos vídeos. Demorou, hein? Muito obrigado aos mestres e grandmestres do Padrinho. David Cunha Inácio, Gabriel Félix Rueta Araújo, Giovanni Miceli Crisóstomo, Jonathan Salles, Maria Lúcia, Renan e Vinícius Marques. Muito obrigado a todos. A contribuição de vocês ajuda o canal a ficar de pé e a evoluir. Agora, eu me pergunto, quanto tempo vai levar para atualizar isso de novo? Provavelmente quando entrar mais gente no Padrinho, com sorte. Sei lá vi.